Então, como sempre peço, se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta. Salmo de número 130. Acharam, meus irmãos? Diz assim a Santa Escritura: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos mais uma vez. Ó Deus Santo e Deus Eterno, eis diante de nós a Tua palavra. Está aqui o Teu povo, a Tua igreja. Nós somos rebanho de Teu pastoreio, guiados pela voz do bom pastor. A nós sabemos que temos limitação, nulidade em compreender o que tens a nos comunicar, senão pelo meio ou por intermédio de Teu Espírito que abre o nosso entendimento e leva ao nosso coração a Tua palavra. Então, bom Deus, tenha misericórdia e fales a nós mais uma vez. Necessitamos ouvi-lo, precisamos daquilo que o Senhor tem a comunicar à Tua igreja. Então, apesar do instrumento e apesar de nós, fale conosco mais uma vez. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos lendo um salmo do contexto de uma oração na aflição, na angústia, das profundezas. Nós não temos certeza do contexto real deste salmo, apenas hipóteses. Mas o que está muito claro, explícito diante dos nossos olhos, é alguém que está orando a Deus em profunda aflição. A Bíblia remonta vários momentos em que pessoas em profunda aflição clamaram ao Senhor. Quando li este salmo, pensando no sermão deste dia, logo me veio à memória a oração que foi literalmente feita nas profundezas. A oração do profeta Jonas, que diz a Deus que ele está orando do mais profundo abismo. A aflição acometia aquele homem no ventre do peixe, e brotou dele poderosa oração. Outros homens e mulheres ao longo da história bíblica e da história da igreja foram absolutamente afligidos, pressionados pela angústia, e do coração deles, ou de seus corações, brotaram orações profundas, sinceras, diante do Deus Todo-Poderoso. Este salmo é um salmo muito apreciado. É por vezes considerado pelos reformadores, como por exemplo Calvino, Lutero e outros puritanos, como o principal ou predileto salmo do coração deles. E por que isso? Porque quando você lê este salmo, há uma exposição clara do Evangelho. Você faz conexões óbvias, diretas, ao sacrifício de Cristo, à graça de Deus, à redenção, ao perdão. Nós estávamos perdidos, desgarrados, desorientados, cada qual andava no curso do seu coração, mas um dia Deus, por sua graça, nos resgatou e nos perdoou dos nossos pecados. E nele nós temos redenção, e como peregrinos, aguardamos o grande dia de estarmos livres de todo o pecado, de todo o assédio das trevas, juntamente com Deus eternamente. Para que os irmãos tenham uma ideia, um puritano muito conhecido por suas obras, por sua literatura, John Owen, ele escreveu um comentário de 300 páginas apenas neste salmo. Tamanha riqueza e profundidade que está aqui diante dos nossos olhos. Talvez você se identifique como eu com este salmista. Já viveu tempos de angústia, de sofrimento, de dores. Talvez você nunca esteve literalmente no fundo de um poço, ou num abismo, ou numa masmorra, mas você já orou das profundezas da angústia,
das circunstâncias, do medo. Você clamou a Deus como se estivesse profundamente abatido, sem observar saída à sua volta, sem perspectiva de mudança, mas você clamou ao Senhor. Por isso que eu quero pensar com os irmãos nesta noite, que está diante de nós um clamor profundo, que nós precisamos aprender. Temos dito isto e ouvimos por vezes na exposição do Sermão do Monte, que todos nós devemos de estar matriculados na escola da oração. Se tem uma coisa que nossa geração é deficitária como cristãos, é o aspecto ou quesito da oração. Nós oramos pouco, nós oramos por muitas vezes equivocadamente, nós não entendemos sobre oração, nós não nos aprofundamos na oração, nós somos rasos, superficiais e fracos. E há quem diga que se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Portanto, que o Senhor nos leve a observar este profundo clamor e aprender com ele. Você pode clamar a Deus. Você pode, nesta noite, aprender com esta palavra de Deus diante dos nossos olhos, que nós podemos clamar ao Senhor. Versículos 1 e 2. Por que nós podemos, diante de Deus, apresentar um profundo clamor? E a primeira verdade é, o Senhor é quem ouve o clamor. O Senhor é quem contempla a nossa oração. O Senhor é quem dá atenção à nossa súplica. Vamos comigo, versículos 1 e 2. Das profundezas... Quando pressionados, quando exauridos, quando angustiados, quando abatidos, nós podemos fazer profundas orações. Spurgeon diz que os lugares profundos podem gerar profunda devoção. Ele chega a dizer que diamantes mais brilhantes brilham mais em meio às trevas. O verbo clamar aqui é um contínuo que significa que no passado ele já clamava e ele permanece clamando a Deus. O salmista está suplicando por uma intervenção divina, mas ele sabe que Deus é aquele que ouve clamores, que Deus é aquele que atenta para as nossas orações. Lembra de Agar quando vai para alguns passos e deixa lá o seu filho, e não aguenta o choro da criança, e ela então deixa o seu filho distante, pensando, ele vai morrer, e depois eu também morrerei. Mas surge, brada uma palavra de Deus, dizendo, Deus ouviu o choro da criança. Deus contemplou a oração de uma mãe. Do mesmo aspecto, na visitação de Deus para Ana, Deus ouviu o clamor daquela mulher. Deus observou a angústia de seu coração. E quantas orações respondidas da parte de Deus, porque o nosso Deus ouve clamores. Isaías vai dizer, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 59:1, nem tampouco o seu ouvido surdo ou agravado para que não possa ouvir. Deus ouve orações. Deus contempla clamores. Deus sabe. No Salmo 40, Davi vai dizer isso. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu a minha oração. Não existem acasos em nossa vida. Por vezes a providência, os contornos do plano de Deus, que nós não entendemos, nos levarão a lugares de angústias, de profundezas espirituais, para que clamemos ao Senhor, para que a nossa oração deixe de ser uma oração confortável, rasa, religiosa meramente, piloto automático, mas que a gente ore da profundidade da alma, do coração e diga, Senhor, eu estou clamando, porque eu me entendo nas profundezas. Porque eu me entendo pressionado, porque o lugar onde eu estou não há saída, se o Senhor não estender a mão para me resgatar. Deus ouve orações, Deus ouve clamores, não importa onde você está, ainda que você tenha estado distante, arrependimento e oração, você estará próximo de Deus neste momento. Não existem lugares onde a mão de Deus não possa nos resgatar. Não há abismo tão profundo que a mão de Deus não tire de lá. Não há lugar tão distante que o Senhor não nos alcance. A Escritura diz que Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Deus nos contempla, Deus ouve clamores.
E ainda neste ponto, que o Senhor é quem ouve clamor, veja o que diz o salmista: escuta a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. É bem curioso e peculiar que ele não está apresentando um motivo, ele não está interessado em receber algo. O maior e primeiro interesse do salmista é que Deus o ouça. Ele não está dizendo, eu quero que o Senhor faça isto ou aquilo, como por muitas vezes nós fazemos assim. Ele está dizendo, eu quero que o Senhor escute a minha voz, eu quero que o Senhor dê ouvido a mim. Ele deseja que o Senhor o ouça. Ele não está preocupado simplesmente com o que vai receber, mas se o Senhor ouvir, ele já está ganhando a sua causa. Por quê? Porque o salmista conhece o caráter de Deus. Ele sabe que Deus é misericordioso. E Deus, quando ouve a oração, ele sabe que Deus responderá. Ele sabe que Deus contempla. E nós vamos entender versículos adiante que o motivo não é outro, senão a causa das iniquidades do coração desse salmista que a Deus ora, que a Deus suplica, que a Deus clama. Nós podemos orar ao Senhor, porque Deus ouve clamores. Nós podemos apresentar súplicas, porque Deus não está com o ouvido agravado para que não possa ouvir a oração da sua igreja. Eu sei que às vezes nós, pela rotina religiosa que vivemos, pelo costume que a gente faz, quem aqui nunca fez oração no piloto automático? Aqui, às vezes acometido pelo cansaço, é verdade, mas outras vezes por estar desconcentrado. Pede para a gente orar, a gente toma até um susto. Eu? E aí você ora e ora como se nem pensasse em Deus. O Senhor está nos chamando a orarmos de verdade. O Senhor está chamando a nossa igreja já há muito tempo para aprendermos a orar genuinamente. Quando Deus quer fazer algo, Deus dispõe o seu povo a orar. Nenhum avivamento visitou a igreja sem antes Deus dispor o seu povo a orar. Nós queremos bênçãos, nós queremos salvação, nós queremos mudança, nós queremos crescimento, mas nós não estamos dispostos a dar 1 hora na semana para Deus a vir na reunião de oração de quinta-feira. E todos nós temos desculpas legítimas. É a semana, é o cansaço, é o desafio, e pode ser que até tenhamos. Mas o desafio, a chamada, o encorajamento é, nós precisamos orar. Talvez não dê para você orar na quinta-feira, mas você pode acordar um pouco mais cedo para passar tempo com Deus. Você pode ter disposição de oração. Deus ouve as nossas orações. E o segundo aspecto que nós aprendemos aqui, versículos 3 e 4, vamos juntos? Se observares... Qual é o motivo da oração do salmista? Nos é revelado agora. E o segundo aspecto que nós podemos apresentar um clamor profundo do Senhor, é que o Senhor é quem detém o perdão. Nós aprendemos algumas coisas aqui nesse texto, nesses 2 versículos agora que acabamos de ler. O salmista está orando, irmãos, não é porque ele não alcançou uma causa, e como nós já vimos aqui nos cânticos de romagem, não é porque os seus inimigos o perseguem, não é pela injustiça, não é nem por uma enfermidade, por uma dor, pelo sol escaldante do deserto, pela falta de suprimento, de alimento. Ele está orando por uma maior necessidade que eu e você temos. Nada é tão vil e cruel na nossa vida quanto o pecado. Porque enfermidades desse mundo, o máximo que podem fazer com o ser humano é ceifar-lhe a vida. É levá-lo para junto de Deus se ele estiver em Cristo. As dores e mazelas desse tempo podem nos atribular, é verdade. Mas tem uma coisa que acaba com a nossa comunhão com Deus, se chama iniquidade, pecado. É isso que nos furta a nossa vida em Deus. E é sobre isso que eu e você deveríamos estar preocupados. Certa vez, eu já citei isto, eu li de um pastor uma frase que me chamou a atenção. As suas orações se parecem mais com uma carta de amor ou com uma lista de compras? As orações que você apresenta para Deus são mais como alguém que almeja comunhão, que tem deleite e prazer em estar em Deus, ou alguém que está desesperadamente procurando coisas que Ele pode dar?
Deus em seu coração e nas suas orações poderia ser descrito como um soberano ou como um serviçal ao seu dispor para lhe oferecer aquilo que você necessita. O salmista está orando, porque ele sabe que Deus é quem tem perdão. Veja algumas verdades aqui nesse texto. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Se o Senhor olhar profundamente dentro de nós, Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe penetra o meu pensamento. Se me assento ou me levanto, o Senhor sabe. Ainda que eu esteja lá no alto, ou no mais profundo abismo, o Senhor nos vê. Antes que a palavra nos saia à boca, tu, Senhor, já sabes todas. Veja como o nosso coração pecador é tolo, porque nós somos resistentes em confessar pecado. Mas ora, irmãos, Deus já sabe. E é curioso isso, porque Deus requer dos seus filhos a confissão. Deus requer de nós que confessemos, por quê? Porque Deus está tratando com o nosso orgulho. Porque Deus quer disposição de quebrantamento, mesmo já conhecendo. O salmista está lembrando que se o Senhor olhar para cada um de nós, a ideia aqui de observar é fazer um registro mesmo. A ideia do verbo é fazer um registro, tomar nota, é pegar um caderninho e anotar. Se Deus olhar para o profundo de cada um de nós, se o Senhor atentar para os nossos pecados, acabaria aqui pregação, louvor, culto, comunhão, tudo. Porque Deus sabe que nós somos falhos. Se o Senhor olhar para cada um de nós, irmãos, por isso que você precisa de Cristo. Senhor, quem entrar nos teus santuários, ou no teu santuário? Quem pode? Quem tem as mãos? Aí você canta, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Lembra dessa canção? Ou é só da minha conversão? Você lembra também? Só que a verdade é que a nossa mão não está limpa. É que o nosso coração não está puro. Porque se o Senhor olhar, pastor, mas eu não sou como aqueles, é porque os teus pecados não estão na vitrine. Porque tem pecados de vitrine. Tem pecados que nós dizemos, absurdo, mas ninguém consegue medir a invejinha do nosso coração. Não tem um medidor, não tem um termômetro que você põe na boca e sai a temperatura da sua ira contra o seu próximo. Não tem. Porque estes pecados são ofensa igualmente diante de Deus, e Deus vê, e Deus contempla. Então, se Deus olhar para cada um de nós, nós estamos perdidos. Com o Senhor está o perdão, e isso também nos ensina um outro aspecto. Seja mais misericordioso. Não seja tão juiz só porque o teu irmão peca diferente de você. Só porque o dele está na vitrine e o seu não está. Seja misericordioso, porque se Deus passar a peneira, irmãos, ninguém aqui fica. Não tem ceia do Senhor hoje não. Mas é por causa de Cristo. É no mérito dele. É repousando na justiça que ele deu a nós. É que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Agora sim, com mãos limpas e coração puro. Em Cristo Jesus, nosso Redentor. E o texto continua dizendo aqui, e veja, se observares iniquidades, quem subsiste? Por quê? Porque não existe pecado sem juízo. Isso é uma percepção simples do Evangelho. Nenhum pecado na história da humanidade ficará impune. Guarde isso. Nenhum pecado cometido desde Adão até os nossos dias ficará impune. A grande diferença é, aqueles que estão em Cristo recebem o perdão e a justiça que foi imputada sobre Jesus. Mas ai daqueles que não estiverem debaixo de Cristo. Deus pedirá conta de cada pecado. Deus é justo. As pessoas hoje estão pregando um Deus com braços decepados de justiça. Um Deus que não chama mais ao juízo. Um Deus que simplesmente agrega ou massageia o seu ego e a sua conveniência. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia continua sendo um Deus de justiça, um Deus de juízo, um Deus que pede conta sim de cada pecado. E ai daqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Mas há uma boa notícia. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, para que nele nós tivéssemos redenção. Que o Espírito Santo abra o seu coração, para que você descanse e repouse nessa verdade. Ainda nesse versículo, veja lá, versículo 4. Contigo, porém, está o perdão. Em Deus, há misericórdia, há perdão,
é uma oferta da graça. Ainda que seja um texto do Antigo Testamento, a salvação se dava do mesmo modo, pela graça. Eles não tinham a compreensão plena do Cristo, mas eles eram salvos mediante a fé em uma promessa que haveria de ser. E o salmista está dizendo: Senhor, eu posso clamar das profundezas, o Senhor ouve, porque em Ti está o perdão. Veja, ainda que nos alarmemos, porque Deus, quando Ele perpassa sobre nós e nos olha, quem pode ficar de pé? Mas por outro lado, o nosso Deus é um Deus gracioso. Há perdão. Só Deus pode perdoar pecados. Nem profetas, nem apóstolos, nem pastores, nem papa, ninguém pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. O perdão está nas mãos do Senhor, e veja no texto que o perdão é uma prerrogativa do próprio Deus. O salmista não está trocando com Deus. Tem muita gente que engana, pregando um falso evangelho, que você precisa fazer, para então Deus vir ao seu encontro. Jesus já fez. Quando Ele bradou na cruz, está consumado, é em Cristo, você tem perdão. Você não tem que oferecer nada, pagar pedágio algum. Deus te perdoa em Cristo Jesus, isto é graça, favor não merecido. Você não tem que fazer 7 semanas de libertação, sacrifício deste ou daquele, passar por esta ou por aquela fogueira. Você precisa estar em Cristo Jesus e confiar no sacrifício dEle. Contigo está o perdão, só em Deus. Ele tem poder para perdoar pecados. Ele quem pode fazer. Eu não sei se alguém que está aqui está com o coração longe de Deus, ou tem martelado em seu coração e sua mente, que você está vivendo, ainda que perto da igreja, longe do Senhor. Mas hoje há um convite da graça para arrependimento. E como eu disse inicialmente, ainda que você se encontre longe de Deus, uma oração de arrependimento o colocará nessa noite aos pés do Senhor. Ainda que você esteja afastado, quando o filho pródigo cai em si e volta, o pai lhe recebe de braços abertos. O nosso pai é um pai de amor. Contigo está o perdão, porque Deus é rico em perdoar. E olha a consequência, versículo 4, para que te temam. Olha que interessante. Porque a gente pode pensar que o temor vem pelo medo do juízo, não é? Olha, cuidado que Deus pode não lhe perdoar, então você tem medo, mas aqui não é o sentido de medo. O temor é reverente, é grato, é submisso. Veja, depois que Deus perdoa, vem consigo o temor. As pessoas entendem errado. Por quê? Porque quem é perdoado e entendeu o perdão em genuíno arrependimento não quer voltar ao pecado. Quem entendeu o valor da cruz quer viver pecando? A mesma graça que salva, te santifica, te purifica, e se te santifica e purifica, você quer ser mais santo, mais limpo, longe daquilo que ofende a Deus. Como que nós podemos dizer que temos comunhão genuína com Deus, que o amamos profundamente, mas nós temos gostos opostos a Deus? Como que nós podemos dizer, não, eu sou filho, eu sou perdoado? Tem um monte de cançãozinha agora que repete 10 vezes a mesma estrofe, né? E o pessoal fica com a mãozinha assim, eu sou filho, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí a vida na semana vive como se Deus nem existisse. Quem é perdoado genuinamente e se arrepende, teme a Deus. Não quer voltar para lá. O que é uma definição simples na nossa língua sobre arrependimento? Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Quando Deus perdoa, há amor. Você lembra da mulher que derramou sobre Jesus o unguento? E o pessoal ficou meio admirado, porque ela foi muito extravagante. Aí o Senhor diz uma lição para eles: quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Se você entendeu o perdão de Deus de verdade, você quer viver longe daquelas práticas que te afastaram dele. Para que te temam. Deus nos perdoa, irmãos. Não é para domingo que vem nós chegarmos aqui e falar, e aí, Deus? Poxa, nos encontramos de novo depois de uma semana, caí de novo nas mesmas coisas. Continuei usando os meus lábios para falar coisas torpes, impuras. Não, é para dizer, Senhor, por amor ao teu nome, eu quero viver longe daquilo que ofende a ti. Por amor ao teu nome, eu quero amá-lo mais e vencer os pecados que tão tenazmente me assediam. Por amor ao teu nome, por temê-lo, Senhor, é que eu vou ser um marido honrado. É por amor e por temer ao Senhor que eu vou ser justo no meu trabalho, deixar de fazer conchavos.
É por amor ao teu nome que eu vou guardar os meus olhos onde eu estiver, a minha língua, os meus lábios, a minha vida. É por amor e por temor ao teu nome. É que eu vou viver para ti, Senhor. Quem é perdoado, teme ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Veja, versículos 5 e 6. Parece agora que o salmista muda a cena. Ele está clamando ao Senhor das profundezas. Mas agora, o comentarista bíblico diz que é como se o salmista fosse para os muros da cidade. Versículos 5 e 6, vamos ler juntos? Aguardo. Nós podemos clamar profundamente ao Senhor, porque o Senhor é em quem devemos esperar. É nele, é por Ele. Não em homens, não em palavras de pessoas, não em promessas vazias de contextos diversos, mas no Senhor. É nele que nós esperamos. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. E ele então cita um exemplo, uma analogia. Como que ele espera? Ele espera como os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Algumas verdades aqui. Primeiro, quem que o salmista está aguardando? Ele está aguardando o Senhor. Ele espera por Deus. É claro que esse texto pode significar e indicar uma resposta do perdão que ele está pedindo a Deus nos versículos anteriores. Mas em certo sentido, quando você quer perdão de Deus, é porque você quer comunhão com Ele. É porque você o almeja. É porque você anseia pelo Senhor. Então ele está dizendo que ele não espera pela bênção. Ele não está dizendo, eu espero, Senhor, que depois do perdão a minha família volte a falar comigo. Eu espero que o Senhor devolva o meu emprego. Tudo isso, irmãos, é lícito e você pode orar, tudo bem. Mas o principal e primeiro anseio deste homem que está orando, eu quero a Deus, eu aguardo o Senhor, a minha alma quer mais e mais do Senhor, eu espero por Ele. Como está o nosso apetite espiritual? Como está o nosso anseio por comunhão? O salmista não aguarda por prosperidade, por saúde, nem por ouro, nem prata, ele anseia por Deus. A alma dele tem sede de Deus. A aspiração da vida dele é o próprio Senhor. Nem tampouco o escape da punição. Não é o escape do juízo. É como Davi no Salmo 51. Ele não está negociando com Deus. Ô Senhor, dá uma diminuída aí no juízo. Senhor, por favor, vamos fazer um trato assim. O Senhor diminui daqui, eu diminuo de lá. Não, ele diz assim. De maneira que serás puro no teu julgar. E justo no teu falar. Eu pequei contra ti somente. Davi não está se importando o que vai acontecer, com a reputação, com a opinião dos outros, se Deus me perdoar, e a comunhão for restaurada com Ele, aleluia. Ao ponto que ele ora no Salmo, restitui-me a alegria da tua salvação. Veja, ele não pede reino, ele não pede restituição familiar, ele não pede dinheiro de volta, riquezas, paz, ele pede alegria da salvação. Ô irmão, às vezes o pecado oculto, quando está longe de Deus, pode parecer aos olhos das pessoas muito confortável. Mas que triste é um homem ou uma mulher que perdeu a alegria do desfrute em Deus, que perdeu a alegria da comunhão, que o seu coração já não pulsa mais pelas coisas do Senhor, que é seco, vazio, mórbido na sua alma. Ansiemos pelo Senhor, desejemos a Deus. E olha o que o salmista diz, eu espero na sua palavra. Por quê? Porque Deus, aquilo que fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus diz, Ele estabelece. Aquilo que Deus falou, Ele há de cumprir. O Senhor é santo, suas palavras são santas, sua promessa é leal e verdadeira, dele vem o sim e o amém, Ele vela pela sua palavra para a cumpri-la. Ele aguarda o Senhor, como os guardas que anseiam pelo romper da manhã. É certo que ninguém que está aguardando pelo romper da manhã pode acelerar a velocidade do sol. Pode fazer com que amanheça mais rápido. Mas eles sabem que assim como a noite chegou, é certo que amanhã virá. É certo que o sol vai raiar. Então aqueles homens que estão ali, naquele exemplo do guarda, e veja só que interessante.
Não é só a angústia para bater o cartão e dizer assim, tomara que chegue a minha hora. Quem já trabalhou à noite sabe disso, né? Tomara que, ou quem trabalha, chega a hora para eu poder ir embora e descansar. Que interessante, porque um guarda, ele está na noite mais escura, mas ele tem que se manter vigilante. O guarda não pode estar cochilando, dizendo assim, tomara que o sol nasça tão logo para eu poder ir embora. Ele tem que estar atento, vigilante. É assim que nós temos de estar. E mesmo na noite mais escura, mesmo em momentos sombrios, mesmo em circunstâncias difíceis, eu e você precisamos estar atentos e vigilantes. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus virá. Ele virá sobre nós. Um sentinela, um guarda, tem que estar atento na escuridão da noite, aguardando pelo romper da aurora. O nosso Deus vem ao nosso encontro. O nosso Deus é aquele que muda situações, que muda circunstâncias. Que quão escura seja esta nuvem que acomete sua vida, e que pode ser uma consequência do seu afastamento de Deus, em arrependimento, em clamor, Deus muda situações. Deus restaura ainda famílias, lares, histórias. Deus levanta pessoas do monturo. Usando mais uma vez o Salmo 40, tirou os meus pés de um lamaçal e pôs sobre a rocha, e na minha boca pôs um cântico novo. Deus pode fazer isso. E veja que esta é a consequência. Versículos 7 e 8. Agora o salmista prega para Israel. Agora ele testemunha para o seu próprio povo. Por isso, irmãos, o Senhor é a fonte do nosso testemunho. Nós devemos clamar, porque Deus é a fonte do nosso testemunho. Espere Israel no Senhor. Por quê? Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. No Salmo 51, quando Davi pede a Deus transformação, ele diz assim, e aí eu ensinarei aos pecadores, aos transgressores o teu caminho. Eu anunciarei as tuas maravilhas. É muito curioso, porque o perdão e restauração nos leva a ter um testemunho. Nós sabemos disso. Experimentar o perdão divino é se tornar um testemunho ambulante da graça de Deus. Experimentar restauração é poder orar com mais fervor e dizer, ô irmão, Deus restaura sim a sua casa porque Ele já fez na minha. Ô irmão, Deus te traz de volta porque Ele já me trouxe. Ô irmão, Deus perdoa pecado porque eu estou aqui testemunhando que Ele me perdoou. Sim, irmão, Deus restaura a vida porque os olhos já contemplaram o Senhor fazer. Deus intervém, sim, irmãos, porque eu sou alvo disto. Eu sou o testemunho vivo de que Deus pode intervir. É isso que o salmista está dizendo, Israel, Deus perdoa. Israel, Deus vem ao nosso encontro para os nossos dias, igreja. Atente para o Senhor. Igreja, olhe para Deus. Igreja, levante os olhos ao Senhor. Espere nele, pois nele há misericórdia. Espere nele, porque há copiosa redenção. Isso aqui aponta para a promessa em Cristo. Redenção tem ligação direta com aquele que está escravo, sujeito, submisso. Mas Cristo veio e nos trouxe a redenção bendita, pelo seu sangue, como eu li aqui, na carta de Pedro. Quem é perdoado carrega um testemunho vivo da graça de Deus. Quem é restaurado carrega um testemunho vivo da restauração. Irmãos amados, a despeito da nossa fé sólida, doutrinariamente firme, nós não podemos perder o fervor no Deus que está vivo aqui nessa noite. Deus continua vivo. O nosso culto não é um tributo a um Deus que passou, que ficou no passado, que nós enxergamos como uma imagem estável, inerte, imóvel. Deus é vivo e se move no meio da sua igreja. Versículo 8 diz, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E aqui, irmãos, há claramente um apontamento para a obra bendita, ou para a profecia, ou para o entendimento do Messias que haveria de vir. Deus está exibindo a sua abundante redenção a Israel. Isto é, o que hoje somos, o Israel de Deus, a igreja, de todos os seus pecados. Quem que redime todos os pecados do seu povo? E Miqueias vai dizer que Deus pega os nossos pecados e o lança no mar. Deus não se lembrará mais dos nossos pecados, não porque Deus sofre de algum tipo de amnésia, não porque o esquecimento pode afetar o Altíssimo, mas numa linguagem humana, Deus está dizendo, eu não trarei mais à tona, à conta, os pecados que já perdoei.
Quem que fez isso conosco? Jesus Cristo. Quem nos perdoou? Romanos 3, 23 vai dizer, isso para nós, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Romanos 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este salmo só pode ser verdade com o cumprimento em Cristo, na promessa bendita do Messias que haveria de vir. Em Jesus há perdão, em Jesus há graça, em Jesus há misericórdia. Nós podemos orar e nós podemos testemunhar o perdão de Deus. À nossa volta estão pessoas aflitas o tempo todo, angustiadas, vivendo arcadas pelo peso do pecado. Aquelas que Jesus olhou e as viu aflitas como ovelhas que não têm pastor. Nós temos que anunciar o que Jesus disse. Corram até Cristo, vão até Ele, porque nele há descanso para a alma de vocês. Porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Porque em Cristo há sim copiosa redenção. Porque em Jesus há misericórdia. Porque em Jesus há paz para a alma mais angustiada e aflita. Porque em Jesus há esperança para aquele que já perdeu o sentido, que já não vê mais perspectiva. Há esperança e graça em Cristo Jesus, Senhor nosso. Eu quero concluir, irmãos, lembrando algumas coisas que falamos aqui. Primeiro, abismo tão profundo que a graça de Deus não possa resgatá-lo. Se o pecado te levou para longe de Deus, o arrependimento hoje te coloca perto dele. Das profundezas a ti clamo, mas Deus ouve clamores, mesmo que nas profundezas. Deus escuta as nossas orações. A Bíblia é repleta desses testemunhos. Esta igreja é repleta de testemunhos de que Deus ouve orações. Clame, ore, suplique. Ore. Eu não sei orar, ore até aprender. Ore, não desanime. Jesus muitas vezes ensinou a gente a orar e perseverar. Ainda que o inimigo sussurre nos nossos ouvidos, não tem jeito, não adianta. Troca o pedido, faz outra coisa. Continue clamando, porque Deus ao seu tempo responderá. Terceiro, com Deus está o perdão. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso. De fato, se o Senhor observar os nossos pecados, ninguém permanece de pé. Seja mais misericordioso com pecados alheios. Seja mais gracioso, porque Deus hoje derrama graça na sua vida. Já pensou no Antigo Testamento? Como era o culto a Deus? Chega despreparado, simplesmente você é literalmente fulminado, você morre. Chega de qualquer jeito, simplesmente você cai duro no chão. Mas hoje, por causa de Cristo, nós podemos orar, nós podemos cantar, nós podemos cultuar a Deus. Quarto, qual o nosso nível de anseio por Deus? Qual está o nosso desejo? Nós esperamos Deus ansiosamente pelo Senhor, nós aguardamos. Nós esperamos com alegria o domingo. Senhor, o teu dia chegou, estarei na tua casa, ouvirei louvores, ouvirei a tua palavra, cantarei, estarei com os meus irmãos, terei orações. Eu anseio o dia do Senhor. Ou nós estamos cheios de outras distrações e coisas, ou nós estamos preocupados para ver os gols depois do culto, ou colocar a série em dia enquanto não chega o horário da segunda-feira. Ô irmão, depois que eu virei crente, uma das curas que eu tive é deixar daquela música do Fantástico e do Faustão ser triste e depressivo. Já percebeu ou não? Porque para nós você estava em casa, começava, quando tocava aquela música, lá veio a segunda-feira. Mas agora não, a gente está na presença de Deus. É alegria, é graça. É privilégio, é bênção. Mais uma vez com os meus irmãos em Cristo. Mais uma oportunidade de louvar o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Se você for a um médico e falar para ele, doutor, eu não estou com fome. Ele vai dizer, vamos fazer uma bateria de exame, porque a sua saúde não vai bem. Eu não quero mais me alimentar, parei de ter nenhum apetite, não tenho apetite algum. E se você disser assim, eu não tenho mais apetite espiritual, isso é ou não é um sintoma de que você não vai bem espiritualmente? Como está o seu desejo por Deus, pelas coisas de Deus? Por último, testemunhe. Testemunhe aos outros que só Deus pode perdoar. Testemunhe para as pessoas que Deus pode restaurar. Diga em casa, no trabalho, na rua, no ônibus, na fila do pão. Diga, Deus perdoa, Deus redime, Deus muda, Deus restaura. Diga para os seus irmãos em Cristo. Lembre, encoraje as pessoas. Seja um agente da graça de Deus. Transmita graça para quem está à sua volta.
o Senhor. Pode ir para o último slide, por favor, Isaac. Um clamor profundo ao Senhor. É o que nós precisamos fazer. E crer na misericórdia e graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém?